Já olhou para os seus pés hoje? Deve estar a pensar, por que esta pergunta agora? Mas pense lá, já olhou para os seus pés? Para os dois companheiros que o carregam todos os dias para todo lado? Pois é, não tem olhado, pois não? Parece que os pés são uma parte do corpo que muitas vezes ignoramos. Segundo a página do Hospital da Luz, os pés são muito complexos e alojam cerca de 25% de todos os ossos do corpo, além de possuírem uma complexa rede de músculos, ligamentos e articulações. Além disso, os pés também são vulneráveis a ferimentos e doenças, estando descritas mais de 300 alterações patológicas dos pés. De acordo com a mesma fonte, as principais doenças e alterações da pele dos pés são calos e calosidades, pele seca, descamativa, gretada ou com fissuras, micoses, verrugas plantares, transpiração excessiva, unhas encravadas, feridas e úlceras, entre outras. Sendo que também há doenças dos pés mais associadas a diferentes faixas etárias, por exemplo, às crianças e adultos, a doenças, por exemplo, diabetes, e a atividades profissionais ou ao desporto. Pois é, estamos a entrar naquela altura do ano em que o tempo começa a mudar. As sandálias voltam para o armário e as botas e as sapatilhas começam a tapar os nossos pés. É o regresso dos sapatos fechados, das meias quentes, é a época em que os pés andam escondidos. Os pés são uma das partes do corpo mais esquecidas e, ao mesmo tempo, são muito importantes. Aguentam o nosso peso o dia todo, suportam os nossos passos e, com o regresso do calçado fechado, é hora de prestar atenção à saúde dos nossos pés. Depois de meses ao ar livre, eles voltam a estar fechados e isso pode causar algum desconforto se não forem bem cuidados. Afinal, cuidamos da pele, do cabelo, das mãos, mas e os pés? Cuidamos deles? E você que nos acompanha, tem olhado para os seus pés? Quando chegar a casa e sentar-se no sofá para tirar os sapatos, olhe com atenção para os seus pés. Veja como é que eles estão de facto. Este é o tema que vai estar em destaque no programa Debate Público. Fique connosco. Queremos também saber qual é a sua opinião, por isso ligue e participe. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Nós já estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família. E hoje o nosso debate é um convite à reflexão. Você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, já seja pelas operadoras ou pela aplicação da Unifé TV, você pode interagir conosco, você pode participar conosco deste assunto, porque quando se trata dos pés, muitas pessoas, de uma certa forma até que desconsideram. Porque hoje você vai saber com detalhes a respeito de tudo que vai ser falado aqui por especialistas. Essa reflexão será o tema de hoje. Será que estamos a dar aos nossos pés o valor que eles merecem? O que podemos fazer na prática para garantir que eles continuem firmes, saudáveis, prontos para nos levar ainda mais longe? Prepare-se, porque o tema de hoje, literalmente, vai mexer com os seus passos. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados em estúdio, que vão estar falando sobre o assunto. Nós temos o doutor Antônio Figueiredo. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. O senhor é podologista e diretor clínico da clínica LX Foot. Sim. Seja bem-vindo ao debate. Muito obrigado. Muito prazer. Prazer é nosso. Temos também ao lado já do doutor, temos a doutora Darlete Costa, correto? Correto. Podologista na clínica Vitalpé. Isso. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Temos a Gabriela Souza, que é formadora e profissional de estética. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E temos a Sirlene Miranda, que é enfermeira com especialização em podiatria. Eu até fiquei curioso no início do programa, né? Perguntei o que faz uma
Podiatra. Enfermeira podiatra. A Podiatra. gente trata de pés de risco, né? Aquele pé, na maioria das vezes, o pé diabético, que é o pé que tem necessidades especiais. Já trabalha na parte de curativo, normalmente vem pés que já foi amputado algum das falanges, é bem delicado. Pés já que estão bastante comprometidos. Aí a enfermeira podiatra ela já trabalha na questão de cura e cicatrização da ferida, né? É um pé que ele já passou por um processo de amputação. Aí a gente trabalha na cicatrização da ferida para poder manter a deambulação, a qualidade de vida desse paciente. Daqui a pouquinho você vai falar com muitos detalhes sobre isso. Eu tenho uma pergunta já para o doutor. Quando se fala de pés, muitas pessoas, de uma certa forma, não consideram tão importante. Mas eu queria que o senhor falasse, como podologista, o que uma pessoa ela não pode ignorar, por exemplo, no que diz respeito aos pés? Tem algum sinal? O que as pessoas podem avaliar a respeito da saúde? Queria que o senhor já pontuasse isso no início do programa. Muito bem. Relativamente à saúde dos pés, muitas vezes há uma correlação também com a nossa saúde interna. Ou seja, se nós temos algum problema endócrino, como falou a enfermeira, um problema de diabetes, se temos um problema de perda de sensibilidade periférica, isso pode explotar alguns problemas, por exemplo, a falta de sensibilidade pode provocar a formação de uma ferida inconscientemente. E a pessoa, se não analisar diariamente os seus pés, não perder tempo a olhar para os seus pés, que muitas vezes não se perde esse tempo, acaba por poder desenvolver um problema maior. Começando por uma simples ferida, uma unha encravada ou outro tipo de problema dermatológico. E eu acho que é por aqui que as pessoas têm que começar a conscienciar-se de que os pés são muito importantes, não só para nos transportar, porque suportam o nosso peso, mas também como análise à nossa saúde, não é? Você pode participar também pela internet, você que acompanha o programa, você telespectador, você internauta. Nós temos uma sondagem que, ao final do programa, vamos fazer aqui uma avaliação. Tem a primeira pergunta, a produção já pode colocar para as pessoas que estão em casa acompanhando o programa. E nós vamos aqui, então, conversar com os especialistas, cada um na sua área, vai falar um pouquinho a respeito, questão de estética, questão de saúde, questão de prevenção. A primeira pergunta, costuma olhar para os seus pés? Aí você tem aí duas opções para você deixar o seu ponto de vista. Temos a segunda pergunta, já alguma vez teve fungos nos pés? Temos quatro opções de resposta. Você já teve ou nunca teve, ou se você nunca percebeu isso. E temos uma terceira pergunta, o que faz para cuidar dos seus pés? Com resposta aberta, você pode escrever se você realmente é uma pessoa que dá a devida atenção aos seus pés. E temos também o nosso telefone de contato, pode colocar para as pessoas, que é o 218 368 008 e o 210 346 091. Você pode ligar, fazer perguntas. Nós temos aqui vários especialistas. Temos, por exemplo, aqui em estúdio, a Sirlene, que acabou de falar, falou há pouco, na enfermeira, especialização em podiatria clínica. Você que já tem problemas nos pés, né, feridas, má circulação, enfim. Temos a doutora Dalete Costa, que também é podologista, né, também entende muito essa questão de saúde dos pés. O doutor Gabriel e também temos a Sirlene, né, que é, aliás, a Gabriela, que é da questão de estética, que também está relacionada à saúde. Então, os especialistas estão aqui, nós estamos em direto, você pode acompanhar em casa imagens e você pode ligar, você pode esclarecer dúvidas, você pode fazer perguntas. Os telefones estão aí à sua inteira disposição. Nós temos também uma linha, um WhatsApp, você pode mandar mensagem, 918 617 038. Você pode, inclusive, mandar a mensagem nesse exato momento, tá bem? Agora, eu tenho uma pergunta
para a doutora Dalete, eu queria que a senhora falasse, é uma pergunta e também uma curiosidade para a senhora falar um pouquinho a respeito, que tipo de atendimento é feito na clínica, né? As pessoas estão mais preocupadas com a questão de estética, se há alguém que se preocupa também com essa questão da saúde. E quando a gente fala de saúde dos pés, o que as pessoas normalmente ignoram no dia a dia? Tá, em questão da clínica. Na clínica são diversas patologias que aparecem. Mais sazonal, por exemplo, verão, inverno, cada época é mais ou menos uma coisa que aparece. Época de verão, as pessoas procuram tampar mais as unhas, então esquece um pouco de tratar os fungos, por exemplo. Mas aparece também muita unha encravada, que são as onicocriptoses. Agora, chegando o inverno, com calçados mais fechados, tem o contato do calçado apertado, os descolamentos, e começa também muito os fungos, que também está com os pés mais fechados, umidade, mais abafado, há mais a proliferação dos fungos. Então, são diversas patologias que aparecem na clínica, né? E as pessoas, sim, são preocupadas com a estética dos pés, principalmente quando são aquelas pessoas que têm infecções fúngicas. Às vezes abandona o tratamento porque quer estar com os pés mais bonitos, então prefere esmaltar no verão para ficar mais bonito. Aí no inverno pensa em tratar, mas a gente sabe que o tratamento tem que ser corriqueiro, tem que ser sempre. A senhora pode repetir o nome técnico? Qual é o nome? De qual? Desse Onicomicose. fungo? São fungos nas unhas. Nas unhas. Isso é comum? É comum. Mulheres... Bem mais comum do que a gente imagina. Em mulheres, em homens, e às vezes tem até crianças com essa patologia. E há pessoas que interrompem o tratamento por causa da estética. Exatamente. Isso não é aconselhável? Não. Agora no verão, por exemplo, na clínica, as pessoas vêm, às vezes está com fungo nas unhas. Mas aí fala, ai doutora, mas eu quero pintar. É o aconselhável não estar pintando essa unha. Às vezes tem parte já da unha que a pessoa já perdeu parte da unha. Já perdeu parcialmente a unha, porque por conta de uma onicólise tem que cortar aquela parte, tem que ser removida para não haver mais proliferação ainda de fungos. Mas aí, como está no verão, a pessoa até quer estar com o pé bonito, vai e coloca um gel por cima, tampa tudo e passa esmalte para ficar bonito, para passar o verão bonito. E aí volta no inverno para poder fazer o tratamento. Uma situação já mais agravada. Às vezes está até estagnado, mas às vezes, muitas das vezes, já está bem mais avançado aí a patologia. A onicomicose já está mais, já tomou conta quase da unha toda. E a senhora, como profissional dessa área, faz esse tipo de tratamento, orienta as pessoas a fazer? Sim. Todos os dias. As pessoas procuram, é o seu trabalho, né? As pessoas procuram quando já está numa situação bastante avançada. As pessoas não têm muito cuidado. Quando a senhora, por exemplo, vê uma situação ali já comprometida, a senhora reencaminha para uma enfermeira, por exemplo, alguém... Não, nesse caso dessa patologia, encaminhar assim para uma enfermeira não, porque assim a gente está habilitado para fazer esse tratamento, né? Está habilitado para passar os antifúngicos corretos, para fazer uma cultura desse fungo, para ver que fungo tem, para qual medicamento entrar, né? Qual medicamento a pessoa pode tomar, pode passar. Já estão habilitados. Está habilitado para isso. Ok, entendi. E agora uma pergunta para a Gabriela. Gabriela, é mais a questão de estética, né? Eu já entro bastante também com os cuidados hoje, com a orientação. Como é que chega lá as unhas dos pés dos seus clientes? Então, é o que eu digo... Não precisa falar nomes, não, para não constrangê-los. É o que eu digo e vejo, e as pesquisas comprovam, né? Mais de 1,5 milhão aqui de portugueses têm problema com fungo nas unhas, problema com os pés. E eu identifico isso no dia a dia, porque a cada cliente que chega no espaço eu consigo perceber que muitas têm. E que é interessante a gente fazer essa participação para que nós como esteticista, venhamos nos unir com os colegas das outras áreas que têm a função de tratar os pés, porque primeiro eles chegam a nós.
O primeiro contato é com você. É conosco. O primeiro contato deles o primeiro contato é com o esteticista. Esteticista. É. Porque o primeiro procura a beleza. É a aparência, né? E a gente tem que trazer aquela realidade que não adianta fazer uma maquiagem por cima. O que precisa ser tratado está por baixo, e a gente tem que tratar. Então, é uma conscientização também que eu tenho trazido para as minhas clientes, de mostrar para elas aqui. Não adianta a gente tampar para o verão e você passar o resto da estação aí com um problema sem resolver. Então, e esses são os erros mais comuns que as pessoas cometem. De querer disfarçar. Disfarçar. A maquiagem. E a gente tem trabalhado muito essa conscientização nas clientes. E tem surtido efeito, tá? Porque elas querem as unhas bonitas, então falam, então, tá disposta a pagar o preço para ter as unhas bonitas? Porque tem tratamento. É o que muita gente não sabe, é que aquele problema tem um tratamento. E aí é quando a gente fala do tratamento e mostra para elas a importância e fala com elas, não, dá para viver e dá para cuidar. Tem um prazo, vai ser um prazo, não vai ser rápido, mas tem como tratar e você voltar a ter as unhas naturais, ter as unhas bonitas, ter as unhas cuidadas. E aí a gente vai trabalhando esse cuidado. Às vezes há casos que a gente encaminha para os podólogos, porque há casos que a gente já vê que tem um avanço muito grande. Mas há outros casos que a gente já faz o tratamento. Hoje eu já tenho um tratamento com laser. Então, a gente já faz o tratamento com laser também, que surte um grande efeito. E eu tenho clientes que já teve resultados incríveis nas mãos e nos pés. E a gente vê isso acontecer. Mas ali é a porta, na parte da estética, é a porta de que dá para a gente identificar muita coisa e não deixar avançar. Já cuidar dali, para não deixar chegar a um ponto extremo. E a pontos extremos, é isso que eu queria saber, que, por exemplo, afetou diretamente o crescimento da unha, já não se tem mais uma unha saudável. Não, afeta a espessura. Mesmo, até mesmo a unha pode cair, não voltar a nascer. Existe algum tipo de perigo nesse sentido? Existe um tipo na qual o fungo, a onychomycosis, ela vai comendo ali a queratina da unha, e vai danificando até chegar à matriz, ali ao início. Então, toda aquela camada da parte ungueal da unha, ela vai ficando deformada, ela vai ficando com muita umidade e a unha vai perdendo a forma. Enquanto as pessoas têm um formato de unha perfeita, de crescimento, aquilo cria um formato estranho. Perde a naturalidade. Se a produção puder preparar algumas imagens, deve ter, né? Na internet. Sim, deve ter, de acordo com o que vocês estão a falar, se a produção puder preparar aí algumas imagens para vocês poderem explicar com mais detalhes enquanto essas imagens vão sendo exibidas, é importante, porque as pessoas nascem com a unha perfeita, né? Só que essa falta de cuidado gera muitos problemas. Nós estamos a falar de unha, mas também há outros problemas, muitos problemas relacionados aos pés, né? Pessoas com os pés inchados, pessoas que têm as articulações, má circulação. E você, como essa profissional já mais na questão clínica, queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões de muitas pessoas que sofrem, né, com dores nos pés, inchaços nos pés. Os pés que chegam para mim tratar, eu já venho o pé bem debilitado. Já passaram por podólogos, já passa pelo podólogo, pelo esteticista, pelo médico, e aí já tem uma ferida associada. Então, eu já trabalho em cima da cicatrização, ou seja, coberturas especiais, para poder manter a deambulação, manter o caminhar, manter a qualidade de vida. O básico, né? O básico, porque as pessoas não dão muito valor aos pés, mas é os pés que sustentam o corpo, é os pés que nos fazem caminhar. Nós costumamos dizer que as pessoas não dão muito valor ao pé enquanto não tem uma pedrinha no sapato. Sim, sim. Porque os pés é o sustento, né, do corpo, é o que nos dá sustentabilidade, equilíbrio, e as pessoas não param muito para dar essa atenção. Não, só que porque para chegar nesse estado, já se passou quanto tempo mais ou menos? Já passou muita coisa, principalmente um paciente diabético. Ele às vezes inicia com a unha encravada e chega a amputar uma perna. Olha aí. Aí tem que mutilar um membro por conta de uma unha encravada, que não teve cuidado.
aquela glicemia foi elevada, não cuidou daquela questão, né, do diabetes, e aí chegou a ter o pé diabético, que é o pé de risco. É aquele pé que ele pode vir a necrose e quando chega nessa parte da necrose, já aí o médico já tem que estacionar ali. E estacionar é amputar, para aquilo não ter uma proporção maior. E nós tomamos conhecimento de vários casos que a amputação de um dedo não resolveu o problema e mais tarde teve que amputar o pé, parte da perna. Sim. Quer dizer, uma situação realmente grave. Inicia pelo hálux, que é o maior dedo, e muitas das vezes aquilo não estaciona, aquela necrose avança, tem uma retenção, ou seja, não acontece circulação sanguínea naquele local, e aí vai. É o pé, o tornozelo, até a perna, casos bem extremos. Doutor, por exemplo, a pessoa tem muitos calos, tem ali... ela pensa que é comum, né, de repente, ter muitos calos, ou então unhas encravadas sempre. Isso é um sinal já de alerta ou é realmente normal? As pessoas lá em casa gostariam de saber. Muito bem. Relativamente às calosidades, calosidade é um sinal que o nosso corpo nos dá de que alguma coisa não está bem. Ou seja, a nível do apoio do pé, quando há uma fricção maior em determinado ponto, isso vai-nos criar uma formação da calosidade, por excesso de camadas, que ao fim e ao cabo é uma proteção do nosso corpo. Por haver um excesso de carga nesse ponto. O caso da calosidade começar a ser incomodativa, sim, isso leva a pessoa a uma consulta, porque quando chega a um ponto de descontrole de produção da creatina, chama-se uma hiperkeratose, que é a formação excessiva de calosidade, isso pode criar algum incómodo. Mas a calosidade normalmente, propriamente dita, não é isso que normalmente cria um incómodo. Há coisas associadas a uma calosidade que o paciente muitas vezes se confunde, acha que é um calo e pode ser uma verruga plantar, que também pode criar um processo hiperkeratósico, ou seja, da formação da tal calosidade. E o que isso cria nos pacientes diariamente é um desconforto grande que pode até adulterar a forma de caminhar. E pode trazer outro tipo de problemas por postura, chama-se postura antiálgica, antidor. Problemas na coluna. Exatamente, no joelho, na anca, na coluna e por aí fora. E nós trabalhamos fazemos esse tipo de estudos para percebermos se aquele sinal, se aquela calosidade pode ser preponderante para criarmos essas alterações, chamam-se alterações biomecânicas. E fazemos estudos nesse sentido para melhorarmos esses apoios e essa distribuição das cargas para até, em muitos casos, conseguirmos eliminar em definitivo um calo normal. Os papilomas víricos, que são as verrugas, mais conhecido pelas verrugas plantares, isso já são problemas que requerem mesmo tratamento clínico, com os especialistas de podologia, para ser eliminado e extirpado a raiz vírica, porque é criado por um vírus, que é o papiloma vírico humano. E depois, relativamente às unhas encravadas que me perguntou também, normalmente uma unha encravada pode ter várias causas. Pode ter uma questão fisionómica da própria unha, que é normalmente hereditária, ou seja, nós termos a matriz unguial, que é a raiz da unha, um pouco mais larga do que o que deveria, e ao crescer vai criar uma tração, um atrito grande na pele. E já cresce normalmente com tendência a encravamento. O encravamento é quando a unha provoca uma fissura na pele e uma infecção, pode ter uma infecção associada. E aí, nesses casos, nós temos a possibilidade de fazermos correções cirúrgicas para conseguir eliminar essa porção da unha que provoca esse encravamento, que é hereditário. Também pode ser uma unha um encravamento provocado por um traumatismo, aí normalmente é mais fácil, porque nós conseguimos fazer uma reeducação unguial, ou seja, vamos fazendo tratamentos e acompanhando o crescimento da unha, evitando que haja um encravamento de repetição. E isso faz com que o paciente, de forma cómoda, consiga restituir o formato da unha e depois dela crescer até ao limite, até à ponta, deixa de dar problemas. E, bem, podem ser...
Pode haver uma alteração da própria falange do dedo, que provoca também uma alteração da morfologia da unha, do aspecto da unha. Às vezes até nos pode induzir em erro, podemos pensar que temos um fungo, mas apenas temos um descolamento, provocado por um traumatismo ou provocado por uma alteração também da nossa falange unguial, que nos pode, inclusive, levantar a própria unha ou impedir que ela cresça também convenientemente. Por isso são tudo problemas que nós em consulta conseguimos detectar. Sim. E com alguns exames complementares de diagnóstico, um raio-x, há vários tipos de formas de diagnóstico que depois nos levam ao melhor tratamento. Há pessoas que andam a vida toda a tratar um fungo, a pensar que é um fungo e apenas têm uma alteração da falange do dedo. Mais simples, né? Mais simples do que parece. Exatamente, e também cirurgicamente também se consegue resolver. E tem outros problemas que parecem ser simples, que não são tão simples. Exatamente. 218-368-008, você pode ligar agora. Nós estamos em direto aqui no debate público de hoje, falando sobre a saúde dos pés. Você já olhou para os seus pés hoje? Você já olhou? A senhora, o senhor que está aí acompanhando o programa, você quer ligar, quer participar, quer perguntar, tem dúvidas? Os especialistas estão aqui à sua inteira disposição. Nós vamos às ruas de Lisboa agora, saber o que as pessoas falam sobre essa questão dos pés e já retornamos. Você tem cuidados com os seus pés? Tenho, até se for a ver, unhas pintadas é realmente fundamental, principalmente ainda porque ainda está calor e para andar de sandálias e tudo, e hidratar os pés, obviamente. Que é o nosso suporte para o dia-a-dia, portanto, suporta todo o peso e temos de ter realmente bastante cuidado com os nossos pés. Mas há muita gente que realmente não tem esses cuidados, não é? Porque pensa que os pés são algo que nós temos tapado e que por isso não devemos dar assim tanta importância. É verdade, e depois vêm os calos e as pessoas às vezes só percebem da importância dos pés quando começam a ganhar problemas e que depois têm que recorrer a outro tipo de intervenções. Portanto, é importante haver uma prevenção, no meu ponto de vista, e temos este cuidado não só com os pés, mas também de uma forma geral com o nosso corpo. Mas sim, os pés é muito importante, é a base de sustentação do nosso corpo. Sim, tenho. Normalmente eu tenho pedicure e também costumo utilizar um creme sempre, para os pés. Não só a loção corporal, mas também para os pés, mais especificamente, sim. E a pedicure é mais no verão ou também mantém no inverno? É mais no verão, confesso, porque é quando o pé está mais à mostra, então eu tenho outra preocupação. No inverno não tenho tanto aquela preocupação de fazer, porque lá está, porque utilizo calçado mais, esconde um bocadinho o pé, não é? Eu normalmente também, lá está, além de cortar as unhas, também costumo massajar os pés. Eu acho que é muito bom, ainda por cima, para pessoas que fazem desporto, exercício, eu acho que é fundamental ter esse cuidado. Ainda mais com o curso que eu faço, que eu já tive aulas de dermatologia e doenças da pele, fungos e essas coisas. É sempre bom estar em alerta e ver se tem alguma coisa de errado lá embaixo. Que cuidados é que tem com os pés? O que é que faz para cuidar deles? Por norma, eu lavo sempre o pé com sabonete de enxofre. É muito bom tanto para tratar o suor, a umidade e essas coisas, e de vez em quando eu faço uma lavagem assim de água morna com bicarbonato de sódio e vinagre de maçã. E isso tudo funciona para manter o pé saudável? Funciona, e tira o chulé. O que é que faz normalmente? No verão arranjo os pés uma vez por mês, no inverno 2 vezes, uma vez por mês, no inverno 2 vezes, 3 em 3 meses, talvez, sim. Vai a um especialista? Sim, um podologista e uma esteticista que faça pedicure, sim. Acha que o facto de os pés andarem muitas vezes tapados, muitas vezes escondidos, as pessoas não ligam tanto, também, não têm tanta atenção? Também. Ou não ter atenção ao material que se usa nas meias, nos sapatos, também. Já alguma vez teve fungos nos pés? Felizmente não. Eu nunca tive essa experiência, mas eu sei que há pessoas que passaram por isso e é muito inconveniente, sobretudo se estivermos em casas de banho, ou tem que se evitar, sobretudo se estivermos em lugares específicos públicos ou piscinas, ou isso convém ter o nosso próprio calçado e proteger os pés.
Eu acho que as pessoas procuram cada vez mais calçado confortável, o que eu acredito que esteja correto, não é? Mas depois a questão de cuidar mesmo do pé, eu acho que fica para último plano. Acho que acaba por cair um bocadinho em esquecimento. Eu acho que é exatamente por isso, porque cuidam do resto do corpo e os pés acabam por ficar, pronto, acaba por ser algo que é esquecido ou desvalorizado até mesmo. Faz-me muita confusão como é que 95% das mulheres cuidam das unhas das mãos e não cuidam dos pés, principalmente. Acho que é muito mais importante. É verdade, deveria-se ter esse cuidado, mas eu acredito que as pessoas só recorrem mesmo ao podologista depois de acontecer alguma coisa ou já em fase de tratamento, não como fase de prevenção. Falo por mim. Eu, quando vou parar esta especialidade, é porque aconteceu aqui qualquer coisa. Bom, você também pode participar. Nós estamos aqui em direto no programa Debate Público, trazendo muitas questões. Por exemplo, quando as pessoas chegam lá para fazer um tratamento, por exemplo, no caso da doutora Dalete, e a senhora percebe que não é só questão de unhas, ali os pés estão já dando sinais, vermelhidão, ou de repente já descascando com escamas, rachadura entre os dedos, isso é comum acontecer? Sim, isso é comum, que são as tinea pedis, né, que são o pé de atleta, que também é um fungo, dermatófitos. Acontece muito quando usamos muito calçado fechado. E também a questão, principalmente agora no inverno, toma banho quentinho, seca logo rápido o corpo, para vestir a roupa quentinha e esquece, às vezes, de secar os pés. Era isso que eu ia perguntar. Os pés têm que ser secos e muito bem secos, entre os dedos, não pode esquecer disso. Secar muito bem os pés. Às vezes toma um banho de manhã, acontece isso, não seca muito bem o pé, já calça logo a meia. Atenção, meias de algodão. Muitas das vezes não usa meia de algodão, as meias de algodão são melhores, né? Absorve mais a umidade. Não seca bem o pé, coloca o calçado fechado, fica aquela umidade entre os dedos. Às vezes já tem ali uma propensão a ter o pé de atleta. A umidade, abafado, quente, é um lugar propício para a proliferação dos fungos. Aí começa lá o comichão, a pessoa coça. Sem contar o mau cheiro, né, doutora? Muito comichão, aí a pele acaba por ferindo, fica uma porta de entrada, não só ali para os fungos dermatófitos, que é o pé de atleta, mas também uma porta de entrada para outras patologias nos pés, que pode repercutir ali na perna, aí já não é mais um fungo, daí já é bactérias. Que já é um estado mais avançado. Que já é um estado bem mais avançado, bem mais grave. Agora, alguns entrevistados ali comentaram essa questão do cuidado, né? Não sei se alguém quer pontuar aí algum entrevistado. Teve uma jovem que falou a questão do cuidado, que ela cuida muito bem, seca muito bem, sempre atenta aos pés. E devido a essa correria excessiva que nós temos, todos nós temos, isso pode acontecer com muita frequência, né? Não ter esse cuidado, o devido cuidado com os pés. Agora, no que se refere a essa questão de vermelhidão, rachaduras, bolhas, feridas, né? Quando a pessoa ela chega nesse estágio é porque alguma coisa já está muito mal. Principalmente o paciente diabético, como eu falei anteriormente. Uma bolha, uma ferida, uma greta, é uma porta aberta para uma ferida. Coisa terrível. Para uma ferida de grande porte, ou seja, é um risco de necrose, ou seja, aquele pé ele já tem dificuldade na cicatrização por conta da patologia que ele já possui, que é o diabetes, ou seja, a circulação já é comprometida naquele membro. E se não tem esse cuidado de secar, hidratar aquela pele para aquela pele ter mais elasticidade, não ter greta, é um pé com muito mais riscos. Agora, isso se referindo aos diabéticos. Se a pessoa não é diabética, com tratamento, com acompanhamento, isso pode ser resolvido, amenizado? Pode ser resolvido com um creme adequado, um hidratante adequado para aquela pele. Aí a gente já indica para um dermatologista para poder avaliar aquela pele, já indicar uma hidratação adequada para aquele tipo de pele. Às vezes também tem psoríase associada, nem sempre é só a questão da hidratação. Às vezes tem outras patologias que precisam ser identificadas. E aí
uma equipe multidisciplinar trabalha muito bem nessa situação. Você atende num consultório? Como é que é? Numa clínica? É uma clínica. Ok. Mas as pessoas, como é que elas tomam conhecimento desse tipo de prestação de serviço clínico? Porque elas já vêm indicadas por endocrinologista. Ou seja, o endocrinologista já identificou que aquele pé é um pé de risco, que ele precisa de um tratamento para aquela situação. Ou seja, ele precisa tratar aquela ferida com urgência. Aí já indica para uma enfermeira podiatra para poder a gente trabalhar em cima da cicatrização. Em cima já do tratamento ferida. Aí vamos usando os recursos para poder... Você se lembra de algum caso assim? Vários. Que realmente chamou a sua atenção? Que foi difícil esse processo de cicatrização? Lembro, sim. Tem um caso que eu atendi no interior da Bahia. Era uma cidade que eu trabalhava, eu dava plantão lá 2 vezes ao mês. Ou seja, a cada 2 semanas eu estava lá. E tinha um paciente que ele tinha diabetes, porém ele não tinha muito conhecimento da patologia que ele possuía. Usava medicação sem rotina, não tinha cuidado com os pés, trabalhava na lavoura, então os pés dele eram muito vulneráveis. Adquiriu uma ferida. Trabalhava descalço? Com um material pérfuro. Cortou esse pé, não sei se ele foi um prego, alguma coisa assim, perfurante. E ele precisou ficar internado, foi para UTI. Aí eu tratei dessa patologia que foi já a ferida associada, né? E mesmo assim a gente não conseguiu ter muito êxito, porque já estava muito avançado. Quando você fala ferida associada, para quem está em casa para entender melhor, ferida aberta. É uma ferida associada ao diabetes, ou seja, o pé diabético. Ele era diabético? Ele era diabético. E casos não diabéticos, já atendeu também? Já atendi. Quando não diabético, quando a circulação não é comprometida naquele membro, é muito mais fácil. A gente usa coberturas especiais, substâncias que aceleram esse processo de cicatrização, medicação oral, que o médico já recomenda, já vem com receita médica, tudo. Entendi. É mais fácil. E é muito mais fácil. E no caso desse senhor foi complicado, ele foi parar no UTI. E ele precisou amputar o pé, depois do pé ele amputou mais ou menos até o joelho. Um corte. Foi, hoje ele usa prótese. É o cuidado, né? A atenção que muitas pessoas têm que dar, porque quando se fala de pé, está se falando de um membro ligado ao corpo. Se a pessoa tem um problema de saúde e ela não cuida, ela não detecta, isso vai gerar problemas. E nessa questão de cortes, né, de amputações, a gente percebe que os primeiros membros a serem cortados, amputados, é justamente os dedos, o pé, parte da perna. Que é onde a circulação compromete. Que foi um problema que não começou lá no pé. Começou... É um problema endócrino. Bem, você já olhou os seus pés hoje? Eles sustentam o nosso corpo, aguentam o peso da nossa rotina, suportam cada passo da nossa caminhada. E digo para você, ainda assim é uma das partes que é mais esquecida do nosso corpo. Nós estamos a tratar hoje aqui no debate público justamente desse assunto, porque é uma questão de saúde pública. Você que nos acompanha agora e tem problemas com seus pés, já seja com unhas, fungos, problemas de circulação, inchaço, dores, questão das articulações, é importante que você dê a devida atenção à saúde dos seus pés. Nós vamos a uma matéria secundária e já eu retorno com imagens fortíssimas, hein? Se você tem aí algum tipo de aversão às imagens fortes, que nós vamos mostrar aqui de algumas unhas, alguns dedos, então eu aconselho você a sair da sala. Daqui a pouquinho, logo após a matéria. Normalmente, temos tendência a pensar nos pés apenas quando chega o verão e os queremos ter arranjados para usar calçado aberto. Não é assim? No entanto, durante o tempo frio, é também muito importante ter os pés cuidados, limpos e hidratados. Tudo para prevenir o surgimento de fungos e infecções bacterianas. Com a chegada do inverno, os nossos pés merecem uma atenção especial para enfrentar as baixas temperaturas e as condições adversas. Segundo um artigo da Core Clinic, o frio e a umidade podem impactar negativamente a saúde dos pés.
mas com alguns cuidados simples é possível mantê-los saudáveis e protegidos durante toda a estação. E não é apenas nos meses mais frios que nos devemos preocupar com os pés. Durante todo o ano, devemos ter cuidados. Sabe quais são os cuidados a ter com os seus pés? Ora, aqui estão algumas orientações que deve seguir. Manter uma boa higiene dos pés, manter as unhas curtas e limpas, evitar andar descalço, preferir calçado em pele e meias de algodão ou de fibras que evitem a transpiração excessiva, usar calçado confortável, inspecionar os pés diariamente, procurar ajuda profissional para tratar problemas que detecte nos pés, entre outras. Outro conselho que também é dado pelo médico podologista Manuel Portela é o seguinte: é muito importante manter uma higiene diária dos pés, secá-los muito bem a seguir à lavagem, especialmente no espaço entre os dedos. E depois da higiene, um passo igualmente importante é a hidratação dos pés, mas o especialista refere que não se deve pôr creme em todo o lado, principalmente entre os dedos, uma vez que é uma zona pouco ventilada e com excesso de umidade, e ao aplicarmos creme entre os dedos, estamos a contribuir para esta umidade, o que pode potenciar o surgimento de infecções fúngicas, como o pé de atleta e outras infecções bacterianas. E você, tem o hábito de cuidar dos seus pés? Ou costuma desleixar-se com esta parte do corpo? Bom, a produção preparou para nós algumas imagens. Eu queria que mostrasse aqui mais uma vez os nossos convidados de hoje. Nós temos hoje aqui na mesa do debate público a Sirlene Miranda, que é enfermeira com especialização em podiatria clínica. Nós temos a Gabriela Souza, que é formadora e profissional de estética. Temos a doutora Dalete Costa, que é podologista na clínica Vitalpé. E temos também o doutor Antônio Figueiredo, que é podologista e diretor clínico da clínica LX Foot. Nós estamos aqui conversando sobre o tema hoje, a questão da saúde dos pés. Coloca aí a primeira imagem, não sei se é as unhas. Essa é a primeira imagem, hein, doutor? O que falar de uma imagem assim? Esta imagem está associada muitas vezes a um fungo. Temos sempre que avaliar, porque pode haver uma descamação por uma hiperidrose, que é um processo de transpiração excessiva, também pode criar alguma maceração da pele, mas assim a olho nu e vendo mais ou menos que o pé está seco, pode ser um fungo, pode ser um fungo interdigital. Que pode ser desencadeado pelo mau cuidado, a questão da umidade, não secar bem entre os dedos, é aquilo que a doutora Dalete falou há pouco, né? Exatamente. Temos uma outra imagem? E aí, doutora Dalete? Essa já é uma imagem, já mostra aí um pouco mais a fundo essa descamação, né? Sim. Não sei se essa é a palavra. O pé está bastante escamativo, pode estar associado, sim, também a fungo, proliferação fúngica. A olho nu, assim, olhando assim, não dá para identificar muito bem, mas pode ser, por exemplo, um paciente com psoríase, pode ser um eczema desidrótico ou atópico. Chega nesse estado aí já é preocupante, a pessoa já tem que fazer alguma coisa rápido, né? Aí é interrogando mesmo o paciente para conseguir chegar mais apurado num diagnóstico. Uma análise mais aprofundada. Mais precisa. Temos uma outra imagem. Essa é a questão do famoso joanete, né? O que provoca, na maioria dos casos, o que provoca o joanete, doutor? É calçado apertado, é genético? Tem uma explicação científica? Tem, sim. O joanete normalmente é adquirido ao longo do tempo e a causa principal está associada ao tipo de pé que a pessoa tem, o tipo de passada que a pessoa tem. Ou seja, a grande parte das vezes, quando há uma sobrecarga em pronação, que é uma queda do pé para dentro, há uma sobrecarga também do primeiro raio ósseo e do primeiro dedo, que provoca o desvio do dedo. Esse desvio e esse traumatismo de repetição sobre a primeira articulação do pé, chama-se metatarsofalangica, acaba por criar uma inflamação constante que a médio e longo prazo vai criar uma formação exostótica, que significa formação óssea excessiva.
E a dor é intensa. A gente vê nessa outra imagem, doutor, desculpa, sim. já uma parte ali bastante inflamada, né? A dor normalmente também depois está associada ao aperto que o próprio sapato dá, porque o pé fica mais largo também, ok? Com a produção de osso. Então, muitas vezes nestes casos, quando a pessoa já quase não consegue calçar um calçado convencional, tem que só optar pelo processo cirúrgico para correção. Mas antes disto, se a pessoa detectar algum sinal inflamatório, antes de chegar a este ponto, a este nível, acho que deve tentar corrigir a causa principal, que é uma questão biomecânica, precisamente pela postura do pé. E nós temos formas de tratar este tipo de situação previamente, até em criança. Porque depois é só cirurgicamente falando. Senão, se chega a este ponto, já tem uma deformação óssea de tal nível que já só cirurgicamente é que se consegue corrigir. E a tendência é sempre ir piorando. Nesse caso aí a gente vê um estágio, né? Exatamente. Naquela outra imagem anterior, se for possível colocar a produção, já está bem mais avançado, que o dedo já está sobrepondo o outro, né? Aqui até lhe digo mais, o primeiro dedo, como estava insuficiente e houve uma queda grande do pé em pronação, o segundo foi o mais sobrecarregado, o que provocou uma garra do segundo dedo. Então, o segundo também vai ter que ser operado porque já deve ter alguma rigidez articular. Sim. E quando tem rigidez não há forma de corrigir, temos que corrigir cirurgicamente. Temos mais imagens? Qual é a próxima imagem que nós temos? A questão das unhas aí, hein, Gabriela? Unhas amareladas, então, a gente bastante recebe muito. Grossas, né? Isso essas unhas com onicomicose é o que a gente recebe muito lá no espaço. É comum. É comum. Às vezes as pessoas olham para as imagens e pensam assim, mas isso é raro de acontecer. Minha unha que está velha. Não, isso é da idade. É da idade, é. Muitos dizem que é da idade. Não, isso foi porque há uns anos atrás eu sofri um acidente e aí, pronto, isso foi ficando assim. E não foi tratado. Porque quando houve o acidente, foi uma porta de abertura ali para contaminação. Okay. Naquela altura tinha que ter feito o tratamento, tinha que ter recorrido a ajuda. Aí nesse caso, por exemplo, como é que é feito o procedimento? Tem que fazer ali uma raspagem, uma limpeza, um corte profundo? Tem alguma medicação? Tem. Como é que é? Tem. Aí nesse caso tem que fazer toda uma preparação da unha, que é limpar, fazer o corte, fazer o preparo da unha, fazer durante a parte de cima também. Hoje a gente já tem um tratamento a laser, então a gente usa o laser também para ajudar no auxílio do tratamento. Tem os medicamentos também, que normalmente os podólogos passam, e aí eles avaliam que tipo de fungo a que nível que está. Muitas das vezes, no nosso caso, no caso das esteticistas, muitas das vezes, quando a gente percebe que o nível está tão agravado assim, e que nem o tratamento que a gente faz a laser e aquilo que a gente tem acesso resolve, a gente encaminha para a parte da podologia, encaminha para o doutor para poder fazer esse segmento, porque aí já é um grau mais avançado. Nós temos aí uma imagem, aquela que mostra mesmo as unhas inflamadas, se for possível colocar, essa aí, produção. Olha só, isso aí deve ser de uma dor assim absurda, né? Não sei se já chegou algum caso assim para vocês. Já. Até para mim, na parte da estética. Até na parte da estética. Já. Mas como é que a pessoa vai pintar essa unha aí? Me diga. Então, muitas das vezes... Será que ela não entendeu que ela tinha que procurar direto um podólogo? Primeiro porque as pessoas às vezes não têm o acesso, um contato com o podólogo. Entende? Não sabe... Não tem a informação de como chegar num podólogo. Muitas pessoas ainda não sabem que é podologia. Exatamente. E aí sabe o que é esteticista, vem até a gente. É a gente que faz. É a unha, vou procurar ali a manicure. E nós pedicure que fala. E nós é que vamos fazer aquilo que nós conseguimos ali previamente trazer um conforto, a gente faz. Mas quando a gente percebe que não dá... Não, mas aí não tem o que fazer, né? Não, nesse caso quando chega esse caso aí tem que ser pro doutor. Já vai pra cirurgia. Tem que fazer. Agora, me diz uma coisa, como é que é aquilo que o senhor falou há pouco, questão da deformação ali do crescimento da unha, como é que chega nesse ponto aí? Olha, pode ser só calçado apertado? Não, este ponto aqui normalmente tem a ver aqui com um processo inflamatório e com infecção associada durante um período prolongado. O que é que aconteceu ali nos canais? Os canais estão a envolver toda a unha, ou seja, aquela unha também pode ter sido mexida, a pessoa ter ali tentado desencravar a unha para tentar aliviar a dor, cortou mal, e isto sucessivamente foi criando uma inflamação e uma infecção mais interna,
E aquele tecido que se vê ali em volta a envolver a unha é um tecido que se chama um granuloma. E esse granuloma muitas vezes fica fibrosado, fica duro. E a pessoa, nem a esteticista, e muitas vezes o podologista tem alguma dificuldade em tratar esse tecido. E quando chega a esse nível de estar já fibrosado, tem que se remover e fazer uma reconstrução estética e técnica do dedo e da unha, neste caso. Fazer uma remodelação. Uma remodelação, sim. Eliminando esse tecido fibrosado e depois corrigindo também a lâmina unguial para estreitarmos um pouco. Olha, nós temos mais um bloco de entrevistas. Prepara aí, produção, por favor. Vamos às ruas novamente, saber o que as pessoas elas falam a respeito dessa saúde dos pés. Eu tenho mais algumas imagens para mostrar daqui a pouquinho a respeito de fungos. Eu acredito que seja fungos, né? Que é uma imagem bastante feia. Se puder até já colocar para quem está em casa, daqui a pouquinho eles vão explicar essa questão. É aquela que está com a unha furada. Tem aí, produção? Essa aí. Daqui a pouquinho eu queria que vocês explicassem. Meu Deus, essa unha aí... O que tem ali dentro, hein, Gabriela? É difícil, já né? não há, né? Não fala não. Daqui a pouco você vai falar. Vamos às ruas e já retornamos. Você tem cuidado dos seus pés? Eu vou ser muito suspeito, eu tenho. Todos os meses arranjo os meus. Arranjo, nesse caso, porque eu tenho um problema no cal, ok? E no meu trabalho é um bocado complicado, porque eu ando sempre todo o dia a pé. Pronto. E o que é que faz normalmente para cuidar dos seus pés? Vou-me a pedicure. Tira todas as calosidades? Exatamente. Calos, as unhas estiverem encravadas, meto creme nos pés, hidratar dos pés, basicamente. É o normal, filho. É um cremezinho depois do banho, fora disso, nada. Não costuma ir, por exemplo, a nenhum especialista para ver como é que está a saúde dos seus pés? Não. Por norma, não. Tenho muitos cuidados, tenho sempre as minhas meias, tenho sempre os pés bem limpos, as unhas feitas, com regularidade e não tenho problemas de maus cheiros, consigo estar sem os meus ténis ou descalço em qualquer lugar, sem nenhum desconforto. Claro, todos os cuidados necessários. O que é que faz normalmente? Lavo os pés tanto de dia como de noite, para que, pronto, durante o dia ao andar de sapatos, eles ficam úmidos muitas vezes e nós, à noite ao lavarmos, estou a cuidar devidamente dele, para não ficar no meio dos dedos, tanto depois de andar como depois de tomar banho também, com os dedos no meio úmido, porque isso causa fungos. E os fungos que causa podem entrar na corrente sanguínea, ir ao cérebro e prejudicar a nossa saúde. Já lhe aconteceu? Já teve fungos nos pés? Não, nunca tive, mas conheço quem já teve e se calhar ainda tem alguma coisa e é uma situação muito desagradável. Porquê é que acha que muitas vezes as pessoas têm estas doenças nos pés, os fungos? Porquê é que isto surge? Acha que é porque as pessoas não têm os devidos cuidados? Acha que é pelo quê? Eu não acho que seja por cuidado, eu acho que é mais aqueles fatores de risco. Certos tipos de chuveiros, aí eu acho que é mais perigoso. Eu, por exemplo, se for a qualquer sítio dormir, já tenho mais receio, sou capaz mesmo de chuveiro tomar banho de chinelos. Em certos balneários tenho esse cuidado, só se for por aí, na minha opinião. Porque isso é que se andarmos descalças assim em certos sítios... Sim, que certos sítios que não são habituais nossos, não é? Uma coisa é a nossa privacidade, nós sabemos a limpeza que fazemos. Fora daí, eu tenho mais receio, sou capaz de tomar banho mesmo em balneários, qualquer balneário, chinelos, sempre. Se calhar é por causa disso, que eu nunca tive problema, não sei. Acredito que é higiene, né? Higiene, acho que é o principal fator que pode ser a causa de algumas doenças que estejam relacionadas aos pés. Higiene e... deve ter mais N motivos, mas acredito que o mais primordial é a higiene. E acredita que o facto de o pé estar muitas vezes tapado, a maior parte das vezes estar tapado, também faz com que as pessoas não tenham uma especial atenção com esta parte do corpo? Particularmente, acredito que não, mas no modo geral, acredito que possa ser sim um motivo que leva muita gente a não prestar muita atenção nos pés, porque está sempre com calçado, está sempre no trabalho, está sempre na rua, então não tem aquele tempo de estar
ter os devidos cuidados. Então pode se calhar ser um motivo que leva muita gente a não ter os cuidados dos pés. Não tem a ver com higiene só, tem a ver com, muitas vezes, uma pessoa ir a uma piscina ou balneários que estejam contaminados e a pessoa andar descalça, porque deve andar de chinelos, deve se proteger para evitar esses fungos, esses problemas nos pés. Ou seja, devemos ter sempre muito cuidado com os pés, porque tal como temos com outra parte qualquer do corpo. Sim, devemos ter, é isso mesmo. Eu, por exemplo, preocupo-me muito com a saúde no geral. Eu, por exemplo, não devia dizer isto, eu tenho já 68 anos, não sei se pareço ou não, estou a brincar, mas tenho 68 anos. Porquê? Porque preocupo com a minha saúde. Quero ter uma velhice com qualidade e por isso os pés também estão incluídos nesse bem-estar. Eu não vou mais por aí, eu vou mais por causa das pessoas que também vão ter que pagar para arranjar os pés, ok? Basicamente a pessoa, se não pagar para tratar dos pés, vai andar sempre com os pés, basicamente. Não é a mesma coisa do que nós, ok, chegar a casa e cortar a unha ou algo do género, não. Por isso é que existe, neste caso, pessoas que tratam do pé, para desencravar a unha, para tratar do pé, fungos e entre outros. Acha que, tal como nós vamos a outras especialidades, a outras consultas de especialidades do nosso corpo, também devemos começar a terem atenção à saúde dos pés e a visitar mais, por exemplo, os podologistas, estes especialistas na saúde dos pés? É assim, eu não costumo ir, vou ser sincera, mas se calhar deveríamos dar mais atenção e se calhar de vez em quando deveríamos ir, vamos ser sinceros, se calhar sim. Nossos pés aguentam, peço desculpa, nossos pés aguentam tudo, infelizmente. O nosso corpo inteiro, não é? Porque é uma parte do corpo que está escondida, mas precisa que olhemos por ela. Sim, deveríamos olhar mais, é verdade. Eu reconheço, é verdade. Com a chegada agora do tempo frio, né, o regresso dos calçados fechados, com mais intensidade, cresce também a importância de cuidarmos melhor da saúde dos nossos pés. E muitas vezes nós só nos lembramos disso, só nos lembramos dos nossos pés quando surgem dores, calos, fungos, outros problemas que poderiam talvez facilmente ser evitados só com um pouquinho mais de atenção. Nós colocamos uma foto há pouco a respeito de como chega o estado, como fica o estado de uma unha que foi acometida por fungos, né? Deve ser fungos aquilo, né? Coloca aí, por favor, produção. Isso é o quê? Pode tirar a tarja. Só pode ser fungos, não? Doutor, o que o senhor acha? Do seu ponto de vista, a olho nu, assim, à distância? Assim, a olho nu, parece-me ter começado com fungo, sim. Foi um processo evolutivo que provocou um engrossamento muito grande, mas isto já tem muitos anos também. A matriz está completamente afetada. Você é uma pessoa que nunca foi num podólogo? Não. Ainda todos os dias tenho gente que nunca ouviu falar da podologia e nunca foi a um podólogo, a um podologista. Sim, é verdade. Mas agora, por exemplo, o que poderia ser feito para mudar isso, conscientizar mais as pessoas? Porque a gente não vê na lista de saúde prioritária podologia, né? E tem outras patologias também que não se dá muita atenção. Deveria ser mais divulgado, na opinião do senhor, essa área tão importante? Sim, eu posso dizer que sou de uma geração em que eu sou dos primeiros podologistas em Portugal. Não sou o primeiro, mas sou das primeiras fornadas de podologistas em Portugal. Então eu passei por todo o processo, inclusive é do processo de eu ter que divulgar a minha consulta e ter que explicar quais as nossas valências, o que é que nós fazíamos no nosso processo de tratamento e qual a eficiência e a vantagem da pessoa recorrer a uma consulta nossa. Então, eu passei por todo esse processo e sei que agora as pessoas já estão muito mais sensibilizadas. As pessoas já procuram a nossa consulta. Ainda me deparei com um déficit de informação grande, mas pelo menos a nível médico já o cuidado de nos enviar em muitos casos que sabem que são da nossa especialidade. Esse network também de profissionais, né, vai divulgando a área, né? Esteticista que encaminha, é o médico que vê ali uma necessidade mais... Claro, temos que trabalhar sempre como equipa multidisciplinar. Eu não me oponho a nada nem a ninguém, eu acho que o enfermeiro é importante, o pedicure é importante, eu acho que todos temos o nosso espaço, todos deveríamos ter as nossas funções.
Relativamente à podologia, voltando à questão há pouco, eu equiparo muito à medicina dentária no mundo e em Portugal em particular, que teve muitos anos para se afirmar, sim. Inclusive no Serviço Público de Saúde. Nós, se calhar nesse nível, estamos, o Serviço Público já procura podologistas, mas acho que começa por aí, a própria divulgação tem que passar pelo Serviço Público. As pessoas saberem que existe e que podem ter uma resposta pública, porque só existe no privado, praticamente, a resposta mais importante do nosso tipo de As pessoas devem trabalho. pensar isso, né? Que é um custo muito elevado, é uma questão muito... Ao fim e ao cabo, acham que é uma especialidade de luxo em Portugal. E não somos especialidade de luxo. Nós tratamos problemas que são muito importantes no cotidiano da vida das pessoas, ou seja, uma dor que é criada por uma coisa às vezes simples de tratar, as pessoas não sabem. E muitas vezes nem as especialidades médicas têm de ter esse trabalho, na verdade, porque... é muito específico, né? É, exatamente, são coisas tão específicas que eles têm tantos problemas com que tratar que se calhar também podem descartar alguma coisa e até alguma sintomatologia do próprio paciente. As pessoas também têm que ajudar um bocadinho a descartar o problema, a diagnosticar o problema e têm que procurar, não é? Nós temos que divulgar, as pessoas têm que nos procurar também e não podem achar que vão gastar só dinheiro. É porque vocês fazem um trabalho específico e bem minucioso, bem detalhado. Claro. O senhor falava há pouco, fora do ar, a questão da escolha de calçados, né? Que é uma coisa tão simples, tão básica, a pessoa escolher um calçado confortável, que vai trazer saúde para os pés, não olhar só para a questão da aparência, né? Eu já tenho problemas criados pelo próprio calçado. Olha só. O que é ridículo, não é? As pessoas às vezes aguentam o calçado porque é bonito, porque é estético, porque é... chama atenção. Chama atenção, exatamente. Quando chega em casa, tira o calçado, misericórdia. E ainda temos outro problema, que é, e principalmente nas senhoras, que é, se a senhora acha que calça o 35... vai calçar o 35, quer a forma esteja bem marcada ou mal marcada, mas tem que ser o 35. Se eu lhe disser, não, tem que calçar um 37, a pessoa não vai querer só porque lá está marcado 37. Esse é o meu número. Eu posso fazer uma história isso de vida que aconteceu comigo nesse sentido. Eu não vou usar um calçado maior, é 35. Exatamente. Mas não é a questão nem do que formato. doa, nem que doa, né? As mulheres têm mais essa partilha, né? De partilhar calçados e tal. E eu tive uma experiência dessa de uma conhecida que me pediu um calçado emprestado. E eu falei, ok, lhe empresto. Tá. Aí ela voltou e falou, nossa, mas o seu calçado é tão confortável, cara, eu gostei tanto e tal. Eu falei, gostou? Gostei. Aí eu olhei para ela e perguntei, mas qual é o seu número? Aí ela falou o número, eu falei, entendi, porque ficou bom, é porque é o meu número maior. Era o meu número que era o seu. Que era o adequado. Porque ela usava o calçado um número menor. E quando eu emprestei o meu era o número dela. Eu falei, então era essa questão. Você estava a usar o número abaixo do seu. Queria calçar 37, né? Isso eram os números do Brasil. Eu falei, não, gata, nós calçamos 38. E essa questão de calçados, por exemplo, eu falo também por experiência própria, eu estava uns 30 anos atrás desenvolvendo uma má circulação no pé esquerdo e uma das veias já estava bastante inchada, bastante comprometida e ao final do dia já uma certa dor assim intensa. E quando eu mudei o formato de calçado, resolveu o problema. Eu não precisei fazer cirurgia, não precisei fazer nenhum tipo de intervenção. Só com a mudança do calçado resolveu o problema. Então é aquilo que o doutor também estava falando há pouco. Claro. É uma coisa absurda, sim, mas que é real, que as pessoas não têm noção, não têm conhecimento de que pode comprometer a saúde por questões tão simples, tão básicas, né? Exatamente. Pena que o nosso programa está chegando já ao fim, né? Ainda muito por falar dessa questão. Como é que ficou lá a sondagem que nós temos nas redes sociais? Coloca aí, por favor, se for possível. A pergunta era, costuma olhar para os seus pés? Esse é o tema do programa de hoje. 59% diz que sim, sempre olha. Aqueles que olham não fazem nada, né? Será que Olha, tem... E temos aí 41% que diz que nem por isso. Não é uma prioridade, de repente, talvez nunca tenha sido. Então a gente vê aí uma grande quantidade, né? Uma percentual muito alta de pessoas que não olham. Outra pergunta, a segunda pergunta, por favor.
Alguma vez teve fungos nos pés? Será que as pessoas conseguem distinguir, saber, sem um acompanhamento, sem o olhar de um especialista? 35% diz que já teve, 41% diz que não, 6% nunca se deu conta e 18% escreveu que não sabe. Quer falar alguma coisa sobre isso, doutora Dalete? O não sabe, 18% parece pouco, mas é não, muito. É muito. Né? É muito. E a questão aberta, não sei se alguém comentou, se alguém escreveu. A Ana Fonseca diz, trato as unhas, não tenho costume de andar descalço. A Rayane diz, cuido apenas o básico, de repente só lava e seca, né? A Carla Fernandes diz, fiz um tratamento médico porque já estava muito avançado. Nas unhas, no caso dela, as unhas, né? Bem, Sirlene, considerações finais aí do tema, de tudo que foi falado, o que você deixa, qual tipo de conselho que você deixa para quem está lá em casa? Prevenir sempre é melhor, né? Porque quem busca o podologista, quem busca cuidar, não chega à enfermeira podiatra. Que é o último estágio. É o último estágio, ou seja, não quando chega... Quando precisar de uma enfermeira porque podiatra, já está bem avançado, não precisa de uma amputação, não vai precisar de uma intervenção de uma ferida com situação de necrose. Então, prevenir é sempre o melhor caminho, fazer o corte adequado das unhas, secar bem entre os dedos. Ver como é que está a saúde. Ver como é que está a circulação daquele membro, para poder evitar uma ferida. Saber se é diabético. Sim, saber como é que está os níveis de insulina, buscar o tratamento sempre prévio, né? Para não chegar a uma enfermeira podiatra, porque a gente já trabalha na questão já de melhorar a qualidade de vida, na questão da debulação, para caminhar melhor. Reaprender a caminhar. Reaprender a caminhar. Quer dizer, já é um estágio realmente que as pessoas ninguém, né, deseja Algumas isso. situações a gente vai cuidar do coto, ou seja, aquele membro que já foi amputado, a gente vai trabalhar na cicatrização do coto, não tem isso mais nós membro. nem colocamos imagens aí, né? Precisávamos mais tempo, mas numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre o assunto. Agradeço imenso a sua participação, a disponibilidade, né? Obrigada. Nesse horário está aqui tratando da saúde das pessoas. Gabriela. Então, como a Sirlene disse aqui, sempre o melhor é prevenir. E ainda que às vezes eles não tenham o acesso ao tratamento da podologia, não conheça, mas que ao chegar nas esteticistas procure se informar mais. Porque nós como esteticista na área, nós como trabalhamos na área, nós temos esse acesso mais perto. Nós temos ali, é como se nós fizéssemos o primeiro diagnóstico. A gente identifica ali e procura informar se a esteticista que está te atender conhece alguma coisa do assunto. Porque é importante que as esteticistas também tenham conhecimento nessa área, porque a gente estuda essa questão das unhas do leito urgueal, a gente estuda essa questão da matriz, a gente estuda a questão dos fungos, a gente estuda todo esse conhecimento para poder passar a informação para o cliente que ele tem um problema ali. E quando a esteticista passa a informação, não ignore. Porque o que muitas das vezes acontece é que há pacientes, há clientes que eles ignoram. Você fala que tem um problema... Eu vim aqui para pintar a unha e você está falando de um assunto aí que eu não estou interessado. É desconfortável, não quer. Não quer saber. Não quer saber. Tipo, você não é... Você tipo não... assim, você não entende nada disso aqui. Exatamente. Então, dê atenção. Quando a esteticista trouxer a informação, olha, sua unha tem ali uma mancha branca, sua unha tem ali uma situação, identifica que tem ali muito excesso de massa, muito excesso de umidade, é porque aquela unha já está em risco. Já tem ali um fungo para ser tratado, já tem ali uma onicomicose, já tem ali algo para ser tratado. Então, quando ela falar, a unha está a escamar, essa unha está com mau formato, a unha está a encravar, porque há fungos que eles levam a unha a encravar, a pessoa sentir dor. E muitas das vezes, há pessoas que falam assim, no verão eu quero fazer uma unha de gel no pé, ok? Eu já fui procurada para isso. Faz aqui uma unha de gel aqui na minha unha do pé. Tampa essa coisa feia aqui. Tampa essa coisa feia para eu viver o verão plena. Mas está escondido por trás o problema. Um problema grave. Então, é um trabalho que eu não faço. Eu falo, não, minha querida, aqui a gente tem que te levar ao tratamento, porque isso aqui é sério, isso aqui não dá para ficar camuflando. Então, quando vocês forem até a esteticista, procure se informar e quando elas passarem, dê atenção. Procure saber mais. Procure se informar mais
E se você percebe que é alguma coisa, peça ela para te indicar os podólogos, para poder te levar a um tratamento mais avançado. Porque há casos que são mais avançados. Há casos que a gente, como esteticista, consegue alcançar. Consegue resolver, Há alguns onicomicosos que nós conseguimos tratar, que realmente dá efeito, que realmente dá resultado, que você consegue tratar ainda. E você é formadora de estética. esteticistas, você Também. forma outros profissionais. Isso. E é o que eu procuro levar para todas elas. Essa dá aula para conscientização elas, ensina como fazer ali o beabá. Como fazer exatamente e ter essa consciência de quando o cliente chega ali e ele quer só cuidar da beleza, é lembrar que por trás da beleza tem a saúde. E que para chegar naquela autoestima, eu tenho que realmente levar a saúde antes da beleza. Que elas vão andar juntos. Gabriela, muito obrigado pela sua participação, Gratidão. pelo seu contributo aqui no debate de hoje, tá bem? Doutora Dalete, considerações finais? Bem, como o tema é olhar os seus pés, né? Quero deixar para o público tirar um tempinho, analisarem os seus pés, perder um tempo, que não é perder, é ganhar, é um investimento, né? Para detectar alguma coisa ali precocemente. E não é só a questão dos fungos ou da umidade entre os dedos. Também a coloração da unha é muito importante, porque às vezes você tem algum problema que é sistêmico e a coloração da unha te diz sobre isso, né? Um problema circulatório, um problema de fígado, enfim, que reflete nas suas unhas. Então não é só isso. Então deixar isso, né? Claro, tire um tempo, analise suas unhas, preste atenção nos seus pés. E também aquelas pessoas que são idosas, que não tem quem olhe por elas, mas tem um neto, tem um filho, tem um sobrinho, um familiar. Tenta prestar atenção e dar uma olhada, cuidar dessas pessoas também. Não só, né, do seu próprio umbigo, mas olhar ao redor, cuidar uns dos outros. Porque às vezes eles não têm essa mobilidade para poder olhar, mas alguém poder analisar, porque às vezes em consultório chega pessoas idosas levadas por familiar que as unhas já estão tão grandes que está dando a volta no dedo. Então isso é triste. Quer dizer, não tem nem mobilidade para andar. Não tem mobilidade para andar, não tem mobilidade para cortar, não tem mobilidade para ver. E aqueles que têm mobilidade, não tem alguém que olhe, põe um espelho, dá uma olhada no pé para tentar analisar, ver se tem alguma coisa. Nesses casos não é bom nem o familiar intervir, né? Levar direto para o especialista. Não, levar. A Sirlene falava há pouco, não sei se foi fora do ar, que ela comentava a questão dos idosos que são diabéticos, que um corte ali mal feito pode, né, ferir, pode desencadear comprometer. todo o processo. Um corte incorreto de uma unha, de um pé diabético, pode levar a uma amputação, porque é uma ferida. Quer dizer, o idoso já está ali querendo finalizar os dias bem, tranquilo, aí vai arrumar um problema desse. Porque às vezes a pessoa é diabética, mas o pé ainda não é diabético, não tem um comprometimento ainda nos pés. Mas pode desencadear isso. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. E para finalizar então, doutor Antônio, suas considerações finais aí aos telespectadores, internautas. Bom, eu gostava em primeiro lugar de deixar aqui uma dica às pessoas, que é não recorrerem só à consulta quando têm uma dor. Ou seja, esta questão da observação é importante, a questão dos sinais que vão sentindo ao longo da vida são importantes, porque às vezes quando vêm já com uma dor ou com uma dor muito aguda que já as impossibilita de fazer a sua vida normal, já acabam por vir num estadio avançado do problema e vai-lhes custar mais até o tratamento. Por isso, eu queria sensibilizar as pessoas para isso, olharem, refletirem, realmente recorrerem ou até checarem uma vez por ano, nem que seja, mesmo que não tenham um problema maior, e fazerem uma consulta para perceberem se está tudo bem, se não está, se está bem encaminhado. Não é só quando tem a comichão forte ou quando tem a dor específica no pé. E este tipo de debates realmente são muito úteis para toda a gente que nos assiste perceber que não são por acaso. Porque é que falamos do pé? O pé realmente é uma porta de entrada, é uma porta de saída, é muito importante no nosso dia-a-dia que esteja bem preservado. Nós vemos, para muita gente é uma ferramenta de trabalho. Passam muitas horas em pé, o atleta corre, joga futebol, o profissional que trabalha com uma bota de biqueira de aço também tem que ter cuidado com o próprio calçado. Nós temos que avaliar o sítio onde pomos o pé,
não só no calçado como também no chão, para não criarmos, não apanharmos nenhum problema de contágio. Quando se falava há pouco na entrevista, nos balneários, sim. Eu até costumo dizer, até nos hotéis temos de ter algum cuidado. Hotéis com alcatifas nunca podem ser bem higienizados, uma banheira, um polivar. Andar descalço, então é um Andar risco. descalço, exatamente, é um local público. E nós não sabemos quem é que teve meia hora antes, não é? Então, um balneário de um ginásio, uma piscina pública, são tudo locais. Eu peço para as pessoas olharem sempre com muita atenção onde é que vão pôr os pés, para se protegerem, se puderem não passar onde passa toda a gente, melhor. Prevenção é o melhor remédio, né, Exatamente. E o calçado, a qualidade do calçado. A qualidade do calçado não é só o formato do calçado, é a qualidade do próprio material do calçado. Eu já tive casos de pessoas que apresentaram problemas dermatológicos é um problema osmótico que existe entre a tintura do calçado, por ser de má qualidade, e a própria pele. Cria tipo uma queimadura química, ok? E muitas vezes nós podemos pensar em 1001 cenários, 1001 diagnósticos e não estamos a perceber qual a causa real. E pode estar num calçado de má qualidade, um calçado mais sintético, não deixa o pé respirar, mas também com este problema de tinturarias e afins. Por isso, ter algum cuidado no próprio tipo de materiais e no conforto. O conforto do material, se for bom, é confortável. Por isso, e o formato. E o conforto dos pés enviam informações boas para o cérebro, né? Claro. Não sei, existem aí informações que o cérebro... Há funções que estão ligadas direto aos pés, né? Exatamente. Os chineses têm um velho ditado que diz: se tens um inimigo, dá-lhe uns sapatos apertados. Por isso, não é por acaso, não é? Porque é um problema de uma dor muito localizada. Se as pessoas estar aqui um minuto a tocar, sem ser com muita força, com a unha na pele, isto ao fim de um minuto está irritada esta zona, por traumatismo de repetição. E muitas vezes é isso que acontece. Doutor, eu agradeço imenso a sua participação, muito obrigado sua pelo convite disponibilidade, tá bem? E a todos que acompanharam conosco o debate público, eu tenho certeza absoluta que muitas dúvidas foram tiradas. Você até, acredito que agora vai se preocupar mais com a saúde dos seus pés. E na terça-feira que vem nós teremos um novo assunto, um novo tema, sempre trazendo aqui no debate temas relevantes para ajudar a todos que estão aí em casa. Nós vamos deixar um e-mail para você enviar uma sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Você pode sugerir um tema, envie a sua sugestão, nossa produção vai avaliar e nós traremos aqui na mesa do debate, tá bom? Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Logo após o intervalo, uma programação muito especial para você que precisa conversar, você que precisa desabafar. Nós temos uma linha de apoio, SOS Espiritual, 24 horas, você vai poder conversar e desabafar, conversar com quem pode lhe ajudar, tá bem? Nós falamos dos pés durante o programa do debate, agora vem o Marcos Bueno falando das questões emocionais, das questões da alma. Forte abraço a todos, fique bem e até o próximo encontro.